Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula do nosso canal e desta vez eu quero trazer para vocês uma discussão muito interessante que foi foco do Enem de 2020, o processo de rifteamento, a formação de cordilheiras montanhosas, no caso, no assoalho oceânico. E claro, para nós discutirmos isso, volta nas aulas anteriores, dá uma olhada nos movimentos de placas, dá uma olhada nos movimentos convergentes e agora nós falaremos justamente dos chamados movimentos divergentes. Para falar de movimento divergente, ainda levando em consideração o contexto do tectonismo, mas falando-se de movimento divergente de placas, todas as vezes que nós formos destacar e falar sobre movimento divergente, lembra que eu estou falando de um movimento onde as placas estão se afastando. Com as placas se afastando, nós teremos então um processo que é um processo chamado de construção, ou seja, esse movimento divergente, ele também é chamado de movimento construtivo. E é ideal que tu saias daqui hoje entendendo por que nós chamamos esse movimento de movimento construtivo. Esse movimento construtivo da placa tectônica é quando a placa vai se construindo, vai se formando uma nova placa. E falando especificamente desse movimento construtivo, eu vou colocar aqui para vocês a ideia principal por trás desse movimento construtivo. Imagina que aqui nós tenhamos duas estruturas de placa, duas placas, na verdade, uma placa que está aqui desse lado, tá? E a outra placa que vai aparecer para vocês ali do outro lado. Então, duas estruturas de placa se estabelecendo, certo? E aqui, logicamente, essa estrutura se afastando para esse lado e o outro lado da placa tectônica tomando justamente um outro movimento. Vou colocar aqui para representar para vocês. Ok? Então, a ideia, esse lado da placa tectônica caracterizando-se por um determinado movimento, com uma determinada direção, e esse outro lado justamente tomando uma outra direção de movimento, certo? Não sei se deu para perceber, mas a ideia era basicamente essa aqui. Duas placas, cada placa uma do lado, uma do outro, se movimentando em direções opostas, beleza? E essas placas tectônicas que se movimentam em direções opostas, tu lembras, pelas nossas aulas anteriores, o porquê elas se movimentam em direções opostas? É basicamente pelo processo de convecção do magma. Então, lembra que lá embaixo está muito quente. Então, o que acontece? O magma mais quente sobe e esse magma, entre aspas, esfria e desce. Aqui é a mesma coisa. O magma mais quente sobe, esfria aqui em cima e desce. Movimento convectivo, movimento de convecção do magma. Repare, então, que cada uma das placas vai ter que se estabelecer para um determinado lado. Essa placa, então, vai ser puxada para esse lado e essa outra placa puxada para o lado oposto. Ok? Nesse contexto, então, as duas placas vão começar a se afastar. Só que elas se afastam tanto, que é como se tu pensasses assim. Eu tenho uma região aqui no meio, se eu pegar, começar a esticar um fio que tem uma maleabilidade, essa região no meio ela começa a rebaixar. Ela começa a rebaixar. Essa região que está rebaixando, ela vai ser chamada de zona de ductibilidade, ou tu também pode chamar de zona dúctil, tá? A ductibilidade é justamente essa capacidade que ela tem de se deformar, se rebaixar, enquanto essas duas estruturas aqui acabam ficando um pouco mais ao alto. Nesse caso, a placa rebaixa tanto, que há um determinado momento em que essa placa acaba sofrendo um rompimento. Agora sim, ela foi rebaixando, até que rompe. No momento em que há o rompimento dessa placa, há um processo de formação de uma fenda. Essa fenda é chamada de rift.
Olha o Enem do ano passado, as placas se afastam, formam-se um rift. Esse rift aqui, conhecido justamente como Rift Valley, mas eu vou colocar aqui o processo de rifteamento, tá? Então, aqui nós temos o processo de rifteamento. A formação de um rift seria justamente o tal do rifteamento. Esse rifteamento iniciou com as placas distendendo, se afastando, formando uma zona dúctil, até o momento em que ele acaba formando uma fenda. A fenda é justamente o rift. Nessa fenda, começa a ocorrer a atividade tectônica. O magma, então, encontra uma superfície para poder sair e vai justamente começar a transbordar, entre aspas, vazar. Esse magma transborda tanto que nessas regiões de rifteamento, nós temos regiões propícias para atividades vulcânicas. Então, no rifteamento, nós temos a região propícia para a ocorrência de vulcanismo. Não é a única ou nem o único fator, nem a única causa do vulcanismo, mas sem sombra de dúvidas o rifteamento é uma das causas dessa atividade vulcânica. E essa região vai continuar a rifteia, vai rebaixando, forma um rift rebaixado, onde nós temos o Rift Valley, tá? O Rift Valley, por exemplo, um dos maiores exemplos de rifteamento, um dos maiores exemplos de Rift Valley que nós podemos ter, fica justamente nessa região aqui, ó. Deixa eu te mostrar, nessa região desse continente, que eu acho que vocês estão conseguindo perceber que continente é esse. Nessa região da África, aqui na região do chifre da África, nós temos uma placa chamada de placa somaliana. A placa da Somália. Essa placa da Somália está se afastando da placa africana. Formou nessa região uma zona de ductibilidade. Essa zona de ductibilidade rebaixou, está justamente rebaixando, sendo tomada por lagos e assim por diante. E com o passar do tempo, a tendência é que essa parte da placa realmente se afaste. Até que, porventura, ela se afaste tanto e rebaixe tanto, que vai ser tomada por água. No futuro não tão distante, ou perdão, muito distante, toda essa região pode sim ser tomada por água, tá? Então tu vai ter uma região que vai ser tomada basicamente aqui por água, um oceano pode tomar conta dessa área, e quando essa região é tomada por água, tomada por um oceano, repara que essa fenda no meio, que antes era uma pequena fenda, ela vai ficar estabelecida aqui no meio. E esse já vai ser um processo mais amplo, quando toda essa área for tomada por um oceano, de formação de uma dorsal, uma cadeia de montanhas formada pelo extravasamento de um magma, de uma região que rifteou, e futuramente nós vamos ter justamente uma dorsal. Então, provavelmente aqui, no futuro, teremos a formação de uma dorsal oceânica. Para vocês lembrarem, a dorsal oceânica de maior destaque que nós temos para as tuas provas é a dorsal mesoatlântica, que fica entre o continente americano e o continente africano. Futuramente, nós teremos também aqui uma dorsal. Já falam que é até a dorsal do Mar de Afar, que já tem até nome para teres uma ideia. Mas, nesse caso, daqui é um futuro bem distante. Por ora, toma cuidado, quando as placas se afastam, nesse movimento nós temos justamente um rifteamento, um processo de formação de um Rift Valley, uma fenda rebaixada, e num outro futuro, quando os continentes estiverem meio afastados e toda essa região for tomada por água, forma-se uma dorsal, uma cordilheira montanhosa, justamente nessa fenda que se abriu. E a pergunta que fica para o final é a seguinte: essa região, por que nós chamamos de região de movimento construtivo? Repara que quando a placa se afasta, nova placa se forma e vai sendo preenchida aqui. Então, nós temos o preenchimento
dessa placa e justamente nesse processo de afastamento, esse preenchimento, renovando a placa. Tudo bem? Espero que tenha dado para entender. Toma cuidado com esses termos, deixa o teu like, principalmente aí as tuas dúvidas, os teus comentários, para que a gente possa melhorar ainda mais e, logicamente, tu possa melhorar ainda mais a tua revisão. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.